Vocês não vão ficar com o roteiro? Eu tenho roteiro. Aqui, ó. Quem estudou não... Eu fiz trabalho de casa. Olá, você está assistindo Praticamente Reformados. Continuando a nossa série sobre cosmovisão cristã. Nós falamos no último vídeo a respeito da criação, como Deus relata pela Bíblia, como Ele criou todas as coisas. Hoje nós iremos ver o que aconteceu depois dessa criação, que foi a queda, né? O homem caiu em seus delitos e pecados. Quando nós olhamos para a palavra de Deus em Gênesis, nós percebemos que, como nós vimos no vídeo passado, tudo era muito bom por causa que Deus criou todas as coisas. Inclusive o relacionamento entre Deus e o homem. Só que houve um problema ali, houve um grande problema na verdade. E o problema foi quando Adão e Eva cederam à sedução da serpente, né? Eles se envolveram no pecado, né? Na verdade, foi a busca de querer ser igual a Deus e desobedecer às ordens de Deus. Lá no meio do jardim haviam duas árvores, né? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E esta árvore do conhecimento do bem e do mal foi dito para Adão que ele não poderia comer, porque se comesse, certamente ele morreria. Certamente o pecado entrou em Adão e Eva a partir da desobediência em comer o fruto proibido. E a questão não era somente comer do fruto, não era uma questão arbitrária meramente, fazia parte, como nós vimos no vídeo anterior, a respeito do pacto das obras que Deus fez com o homem. Existia uma relação de comunhão entre Deus e o homem. E isso se trata de obediência. Se trata de uma comunhão diária que Deus tinha com o homem, de maneira que isso poderia prosseguir para todo sempre, se fosse o caso. Mas o homem decidiu não acreditar em Deus, mas decidiu acreditar em Satanás, que por meio de uma meia-verdade chegou para Eva e seduziu, dizendo que não vão morrer. Vocês não precisam acreditar na palavra de Deus, é como se estivesse basicamente dizendo isso. E aí Eva cobiçou não somente ter um conhecimento autônomo, mas também uma própria autonomia a respeito de Deus. Na verdade, é como se dissesse, eu não preciso de Deus. Sim. Eu posso... ser independente. Exatamente. Posso ser independente, posso pensar da minha própria maneira de ser, posso me determinar como eu acho melhor a minha vida, e assim se seguiu, e Eva levou Adão também a pecar, e como Adão era quem representava, mediava esse pacto, não somente foi uma questão de queda para Adão e Eva, mas também para toda a sua descendência. E isso que é trágico, porque isso afeta nós hoje. E assim, Paulo, o que aconteceu com os dois? Quais são as primeiras consequências dessa desobediência, dessa queda do homem? Diretamente Deus quis dar uma oportunidade para Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus foi em busca do homem. Deus perguntou, onde você está, Adão? Onde você está? E a escolha de Adão, diante dessa oportunidade de arrependimento, foi de fato se esconder de Deus, fugir de Deus. E realmente é isso que acontece com o homem após a queda. O homem, ele não quer buscar a Deus. O homem, ele quer distância de Deus, mesmo Deus o chamando para o relacionamento. Ali, na pós-queda, com a oportunidade de confessar os seus pecados, Adão não quis se acertar com Deus. Mas Deus foi ao encontro dele e, de fato, assim como prometeu anteriormente, ele cumpriu. Se você desobedecer os meus mandamentos, haverá consequências. Para Adão, ele de fato sofreu as consequências de agora, a partir do seu trabalho, ele tem que trabalhar ainda mais para conseguir colher os frutos dessa terra. E a própria terra recebeu as consequências desse pecado, porque a partir daquele momento haverá cardos e abrolhos, ou haverá dificuldade a partir da própria terra de plantar e colher. Logo em seguida, também a mulher
recebe as consequências por causa do seu pecado. As dores de parto se multiplicaram e, além disso, essa vontade de liderar, sabe, mulher? Essa vontade de estar à frente, isso também foi intensificado por causa do pecado. Antes o relacionamento era de forma natural entre o homem e a mulher, mas por causa da queda, esse anseio em se apoderar vem como consequência do pecado, né? E para a serpente, de fato, Deus declarou que ela seria vencida pelo descendente que sairia da mulher. E diante de toda dessa informação, dessa situação, né, diante daquilo que Adão e Eva fizeram há tantos anos atrás, né, o que isso reflete hoje, no ano de 2018, o que tem a ver o pecado de Adão com a minha vida? Ou quais são os resultados daquilo que Adão fez em minha vida? É muito interessante que em todas as áreas da vida humana, tudo isso é afetado. E nós vemos isso diariamente. Como o Paulo falou a respeito do trabalho, todo aquele seu cansaço do trabalho, aquela sua vontade de não querer trabalhar numa segunda-feira, de você achar que o trabalho é algo penoso, que é algo que vai te causar toda a dificuldade ao invés de ser uma coisa prazerosa, é resultado do pecado de Adão e Eva. É resultado dessa queda. Eva, com as dores de parto, tornando um evento que seria maravilhoso, em primeiro lugar, algo muito sofrido, também é resultado da queda. A natureza, com todo o seu desastre, com todas as questões que nós vemos na mídia a respeito de terremotos, tsunamis, nós vemos desastres naturais que fogem à nossa compreensão de que maneira tão absurda, tão antinatural aconteceu, é resultado da queda, é resultado exatamente da maldição que Deus lançou não somente para Adão, mas para toda a criação. Toda a criação foi afetada, porque foi sujeita a essa vaidade, como a Bíblia fala lá em Romanos 8. E não é a criação em si que foi sujeita, mas foi sujeita por causa de Adão. Foi sujeita porque o homem decidiu sair da sua comunhão com Deus. Inclusive a questão da morte. Nós envelhecemos. Eu tenho 26 anos. O Paulo aqui tem alguns a mais. E nós vamos envelhecendo e fatalmente a morte chega para todos. Todos. Indistintamente a morte chega. E não só a morte. A própria questão de doenças e sofrimentos também são consequências do pecado. E é interessante que nós estamos falando sobre questões físicas, né? Mas quando nós pensamos e percebemos mesmo quais são as consequências do pecado, nós devemos lembrar que o pecado destruiu todas as áreas do nosso ser. Não sobrou nada em nós, nenhuma área, questão sentimental, questão emocional, questão intelectual, todas as áreas da nossa vida foram afetadas por causa do pecado. Então quer dizer que só crente é inteligente, né? Não é essa a questão. É que o pecado limitou o nosso ser. O pecado limitou a nossa vida em todas as nossas áreas. Interessante, para pôr prova real nisso, na questão de que o pecado entrou em todo o ser humano, é interessante que, como o Victor disse, o resultado do pecado é a morte. Bom, se todos podem morrer, consequentemente, todos têm pecado. Então, toda pessoa pode morrer. Por consequência, toda pessoa é pecadora. Diante de tanto problema, tantas doenças, tantas tragédias naturais, tanta morte, o homem fugindo de Deus a todo momento, o homem não conseguindo amar mais o seu próximo, não conseguindo cuidar da criação, há alguma solução para isso? Tem alguma coisa que o homem possa fazer para tentar resolver todo esse mal que envolve todas as áreas da vida dele? Será que existe alguma solução? Ou será que não há mais esperança, não há mais o que fazer e nós temos que conviver com isso? Bom, para você saber a resposta, não perca o próximo vídeo da nossa série Cosmovisão Cristã. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho também para você receber as notificações, compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo outras áreas que nós não falamos, mas que você consegue perceber que foram afetados pelo pecado. Não só no homem, mas na criação também. Escreva aqui embaixo que nós iremos ver e responderemos também. E eu sou o Paulo. Victor.
e até a próxima.